Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Bola Amarela, já com a relva completamente em andamento e a contagem decrescente para o Wimbledon vai sendo feita cada vez mais rápido, mas temos de falar, obviamente, aqui daquilo que já aconteceu na primeira semana de relva nos circuitos ATP e WTA, já agora com Queens e com Halle, também com Birmingham e com Berlim em andamento, são os eventos, diríamos, mais importantes e que nos permitem perceber melhor, talvez, como algumas das grandes figuras vão chegar a esse terceiro grande slam da temporada, que acaba por ser o mais específico, e temos visto isso com muitas surpresas, com teóricos favoritos a cair, com jogadores especialistas em relva a conseguirem dar nas vistas, mas Nuno, começando rapidamente aqui pela semana passada, até porque houve um momento que acabou por ser marcante, que o Francis Tiafoe ganhou em Estugarda e estreou-se no top 10. Eu pergunto já por aí, pelo Tiafoe, se tu acreditas que ele já perdeu, é verdade, em Queens, talvez com esse desgaste que trazia de Stuttgart, mas agora no top 10, e se ele com o ténis que tem sem Wimbledon, pode ser um nome se calhar a ter em conta. Olá, Pedro. Eu sinceramente não te consigo ainda responder porque, ok, apesar de ele ter conquistado o torneio de Stuttgart, era aquilo que tu dizias, Wimbledon é tão específico que às vezes parece que este tipo de jogadores que jogam bem em outras superfícies, como piso rápido e terra batida, parece que às vezes em Wimbledon que acontece sempre ali alguma coisa que os pode atirar para fora, tanto que em Wimbledon há sempre muitas surpresas tradicionalmente logo nas rondas iniciais. Obviamente que o Francis Tiafoe tem, na minha opinião, acho que tem um jogo que até pode ter algum sucesso em relva, aliás, prova disso foi esse título, mas eu ainda não consigo olhar para ele como um jogador capaz de chegar às fases finais nesta superfície em Wimbledon. Uhum. Óbvio, eu, por acaso, pessoalmente gosto bastante dele e do seu estilo de jogo, mas ainda, ainda não me convenceu verdadeiramente Uhum. em relva, mas obviamente deu um passo em frente e se for triunfando nas rondas iniciais com alguma distinção, agora ele que está no top 10 também consegue fugir eventualmente a adversários mais perigosos nas primeiras rondas. Vamos ver, porque ele é também daqueles jogadores de engate, digamos assim, que se as coisas começam a sair bem, depois pode obviamente vencer qualquer tenista, seja ele quem for. E depois temos o caso, um outro que também podemos analisar, que é o Andy Murray, que Sim, ganhou dois títulos seguidos no circuito de Challenger, em Surbiton e em Nottingham, e a Nottingham ganhou ao Nuno Borges nas meias finais. Andy Murray, que depois notou-se que ele estava completamente sim, rebentado fisicamente em morto. Queens, não teve hipótese frente ao Alex de Minaur, mas a mim parece-me, e ele desvalorizou de facto essa derrota, eu acho que não vai pesar grande coisa para Não, eu Wimbledon. não acredito. Agora, eu acho é que ele tem hipótese de fazer estragos, não acho que ele vai ganhar o Wimbledon, mas especialmente não sendo cabeça de série, eu consigo vê-lo a poder estragar o torneio a alguém, eventualmente a chegar a uma segunda semana, não sei se concordas, mas é interessante Sim. perceber e é notável porque de facto sabemos a história do Andy Murray, todos os problemas físicos, todas as dificuldades, e chegamos a Wimbledon e estamos de facto a considerar, e acho que já nem é sequer uma surpresa muito grande, olharmos para ele e pensar que ele pode chegar aos oitavos de final ou quartos de final, mesmo sem ser de cabeça de série. Sim, o caso do Andy Murray, comparando com o Tiafoe, acho totalmente distinto. Era isso que tu dizias. Acho que é um jogador que pode perfeitamente ser a grande surpresa do Wimbledon, não sendo, obviamente, surpresa no verdadeiro sentido da palavra, mas por não ser cabeça de série. Eu acho que ele, se calhar, poderia ter gerido um bocadinho de forma diferente o calendário nesta temporada de relva. Ele, depois de ter vencido o primeiro Challenger, podia eventualmente ter desistido de Nottingham para se focar em Queens, porque ele em Queens sim tinha a verdadeira hipótese de ser cabeça de série em Wimbledon, mas também não podemos condenar o Murray, que ele atualmente tudo o que puder jogar ele joga, Não por todos os motivos e mais alguns, por isso não se pode condenar isso. Obviamente que acusou o cansaço em Queens, mas ele era também o que ele dizia depois de ter perdido com o Alex de Minaur. Agora não estou preocupado, sinto que posso vencer a maioria dos cabeças de série em Wimbledon, só preciso descansar uns dias e treinar 10 dias de forma intensa para Wimbledon. Eu creio que é isso que vai acontecer. E ele conhece aquela relva como ninguém, tem o público totalmente na mão e sabemos que ele também se impulsiona muito com o público a seu favor. E lá está.
eu não é o favorito a vencer o Wimbledon, porque isso aí, o favorito é óbvio que é Novak Djokovic, mas se ele, não me espantaria, se calhar estou a ser um bocado exagerado, mas ali um top 5 de eventuais vencedores a Wimbledon é um bocado arrojado, eu sei, mas por aquilo que ele demonstrou e pela confiança que ele também está a demonstrar, eu acho que pode seriamente chegar às fases finais de Wimbledon. Eu estou a ver aqui nas casas de apostas, não está Ele, muito, ele deve estar. mas não está muito longe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está Ainda ali à está. porta dos 10 primeiros. Está ali à porta dos 10 primeiros. Pois, pois, Mas lá está. Por exemplo, ele aqui é colocado atrás de um Hubert Hurkacz, ou do Félix Auger-Aliassime, ou do Nick claro, Kyrgios, ou do Matteo Berrettini, e que eu não imagino sim. que sejam mais favoritos do que ele para Também ganhar o Wimbledon. o Parece. Kyrgios bem, obviamente que sim, mas pelo aquilo que também ele demonstrou na semana passada em Stuttgart e por ter desistido desta semana de Halle, a não ser que haja um milagre, também não me parece que vai chegar muito longe. É. Depois nós podemos aqui olhar para figuras e nós falámos dessa questão da relva, de ser uma superfície tão específica. O que é que tem parecido aqui algumas dos principais jogadores? O Alcaraz não andou longe de perder logo no seu primeiro, e podia ser o único encontro a caminho do Wimbledon. O Stefanos Tsitsipas está num momento de forma terrível e em relva parece que não se consegue orientar. E depois o Medvedev perdeu cedo em Sertogenbosch, agora está nos quartos de final, mas também não está propriamente muito confiante. O Yannick Sinner é parecido. Que leitura é que tu fazes destes jogadores de top 10 para quem tu olhas? O que é que te está a parecer? Especialmente partindo do Alcaraz, também o Holger Rune se pode juntar aqui a esta Sim. discussão. O que é que te parece do É que está assim, na relva? até agora o jogador que me pareceu relativamente mais estável em relva até foi o Rune. Acho que tem sido o mais certinho, digamos assim. Tem vencido fácil, é certo, também ainda não foi verdadeiramente testado ao nível de adversários, mas tem-me parecido, pelo menos, estar mais perto do seu nível normal, digamos assim. O Alcaraz acredito que vai continuar a crescer e ele tem um sorteio, apesar de nós, a hora que estamos agora a gravar, ele ainda não jogou nos oitavos de final, mas é um jogo que pode ser perigoso com o Leesca, mas eu acredito que ele vai agora cada vez mais a subir, mas era, vai ser complicado também para o Wimbledon, porque lá está, é aquilo que tu dizes, não há assim nenhum do top 10 que eu olhe e diga este pode ser um caso sério. O Hum. que também leva a outra parte, que é o Djokovic, mesmo sem ter qualquer torneio de preparação, tendo em conta o nível atual dos seus principais adversários, eu olho para ali e não vejo ninguém capaz de vencer o Djokovic, mesmo sem jogar qualquer torneio de preparação, porque de facto ele já está naquela fase onde não precisa de jogar em real, que já está tão habituado a Wimbledon, que precisa das primeiras rondas para ir aumentando um pouco o seu nível. E depois tornar-se naquilo que todos nós sabemos. Por isso, nesta altura, ele parece-me claramente acima de todos os outros. Pois eu olho até para as declarações que nós temos visto, por exemplo, tu falaste do Rune, que de facto, dentre todos, é capaz de ser o que está mais confiante. Mas ele e o Alcaraz a dizerem abertamente que andam a ver vídeos do Federer e do Murray para Sim, perceberem como é que vão decorrer na relva, porque eles parece que estão a jogar piso rápido. E o Djokovic, pronto, nem se fala, porque ele está a jogar e é outro nível porque ele desliza como se fosse terra batida. Um, mas eles próprios todos admitem que estão a tentar sim, aprender e que estão a ver os sim, outros para tentar imitar. É que, de facto, na relva, parece-me que o Djokovic está completamente noutro campeonato. E depois sim, o que o Alcaraz disse, que também é verdade, que é, ele olha para o circuito no geral e o único que imagina com possibilidade de lhe ganhar, ou que tem mais hipóteses de ganhar, é mesmo um Kyrgios. Só que o Kyrgios sim. não está bem, eh, não dá, e nesta altura, de E, facto, não e dá. ao Pedro também não deixa de ser preocupante, digamos assim, ele falar de um jogador que fez a sua estreia na temporada na semana Exatamente, passada. Isso, exatamente. eu acho que é preocupante.
Epá, e eu acho que ao contrário, obviamente é diametralmente oposto a Roland Garros, em que o Djokovic entrava aí com dúvidas e ia precisar de crescer no torneio. Eu acho que ele está descansadíssimo para Wimbledon. É Sim, óbvio que ele não acha que está a ganho, mas eu acredito que pode ser um torneio, mais à frente, obviamente, quando houver sorteio do Wimbledon, havemos de falar com mais calma, mas é um torneio que eu acho que pode ser muito giro. Os outros jogadores, porque tu depois sim. tens um Sasha Zverev que está a jogar bem, um Taylor Fritz que pode causa de fazer estragos, uma série de jogadores que podem fazer a diferença. Eu acho que vai ser giro entre eles todos, mas depois vai sempre haver o lado do Djokovic que eu acho que vai ser bastante tranquilo e no fim há de ganhar ele, porque Pois. acho muito difícil ganhar 3 sets ao Djokovic em relva. Acho, acho, E acho, com o nível, mais do que o nível, a confiança com que ele está, é, porque exatamente. ele é um jogador que vive muito daqui e quando ele está bem aqui fica praticamente imbatível. Mas tu Exatamente. falavas, eu esqueci-me há pouco, porque não está no top 10, mas o Zverev mais, tem, pode ter uma palavra a dizer mais do que qualquer outro do top 10, porque de facto está a jogar muito bem e pode chegar muito longe em Wimbledon, eu acredito. Sim, também acho, porque fisicamente percebe-se que já está resolvido, já não tem ali coisas para tratar em relação à lesão que sofreu há um ano. O ritmo vai voltando, em Roland Garros acabou por desiludir ali as meias finais, mas acredito que a Wimbledon ele possa ser um Sim, jogador a ter em conta, se bem que lá está, é um daqueles que também já foi eliminado na primeira ronda, sem que ninguém percebesse claro, muito bem como, e perdeu na primeira ronda do Wimbledon, que é isso que esse torneio traz também. sim, Uh, Falando também de Dale, algo que é incontornável e que acabou por ser aqui um dos pontos altos da semana, que foi a homenagem que o Federer recebeu no quarto central. Pá, e pergunto como é que tu viste isso? Imagino com nostalgia, toda a gente gostava, obviamente, e aqui não interessa se gosta mais do sim. Federer, do Djokovic ou do Nadal, mas toda a gente certamente gostaria que ele ainda pudesse estar a jogar nesta altura. Mas como é que tu viste essa homenagem? O que é que te fez lembrar? Sim, eu por acaso vi que já estava quase a ir para o meu trabalho, foi ali no final do jogo do Medvedev, e é o que tu dizes, é pura nostalgia, às vezes parece mentira que ele já não compete, né? E isso acontece, agora ainda se intensifica um bocado mais com este anúncio recente do Nadal. O Djokovic ainda consegue branquear um pouco aqueles três que competiram a mais alto nível durante anos e anos, mas de facto olhar para o Federer ali é um reviver de muitas memórias, de muitas emoções. Eu, no meu caso, que sou o mais novo de nós aqui da equipa, crescia a vê-lo a ele, ao Nadal e ao Djokovic, e será sempre daqueles nomes que acho que eu acredito que com o passar do tempo, aquela discussão de quem será o melhor de todos os tempos se vai transformar de assistimos a uma era possivelmente que nunca mais se vai repetir. E é bom ele ir começando a aparecer. Sabemos que ainda vai começar a aparecer mais no futuro, como ele próprio diz. Agora ainda é muito cedo, mas foi um torneio onde ganhou 10 vezes. Foi o festejo o 30º aniversário de Hall e ele quis marcar presença e foi bom. Viu-se, toda a gente ficou contente, porque a verdade é que ele, um, acho que se pode dizer que é o mais carismático, aquele que reúne mais consenso na generalidade do ténis e foi bom poder voltar a vê-lo num quarto de ténis. Sem dúvida, sem dúvida. Partilho essa opinião. Fazemos aqui uma viagem ao ténis feminino e por falar em gente mais velha, é incontornável aquilo que a Venus Williams está a fazer em Sim, Birmingham, ganhar um encontro de 3 horas e 16 a meio do duelo. Estava a chorar porque lhe estava a doer muito o joelho e imagino que ela já estivesse a pensar que se calhar tinha de desistir e consegue ganhar na mesma. É é de facto um grande exemplo de resiliência e de força e de paixão pelo ténis, porque de facto, depois de toda a carreira que ela teve, estar aqui basicamente sem ranking, ainda a lutar e a viver uma primeira ronda de um WTA 250 como se fosse quase a final de um grande slam, é absolutamente notável. acima de tudo é isso, é paixão pelo ténis, porque o mais fácil era, então com as lesões que tem tido nos últimos tempos, o que é perfeitamente normal, o corpo já não responde da mesma forma, o mais fácil seria arrumar as raquetes e foi muito giro e obrigado, mas não, ela de facto
vê-se que ainda desfruta de jogar. Acima de tudo, vê-se que o nível dela ainda está lá, mas que simplesmente Hum. o corpo já não responde da mesma forma. E é também daqueles nomes que é desfrutar enquanto está a competir ao mais alto nível, porque esta, esta geração mais anterior, uma geração de facto muito carismática, muito peculiar, muito ganhadora. É uma pena estarem a ir todos, quer do lado masculino, quer do lado feminino, a pouco e pouco estão todos a sair, e esta velha guarda, na minha opinião, tem uma forma diferente de olhar para o jogo. São únicos e é bom sentir esta vontade que ela ainda tem aos 43 anos. Eu espero que ela não desista agora que entre em campo para jogar com a Astapenko, porque de facto foi muito desgastante. Mas só, é apenas agradecer o facto dela ainda tentar fazer isto. Olha, e olhando para, por exemplo, para esse quadro de Birmingham, é um quadro que tem menos figuras, a Bárbara Krejcikova é a primeira cabeça de série, mas olhando para um panorama mais geral, temos esta semana em Berlim a Arina Sabalenka, a Helena Rybakina já perdeu, a Iga Sim. Swiatek só vai jogar em Bad-Homburgo, só vai fazer um torneio em relva antes de chegar a Wimbledon, e eu pergunto como é que tu vês, especialmente entre estas três que são mais ou menos consideradas como as três grandes candidatas ao título em Wimbledon, como é que tu vês um bocadinho a ordem entre as três e se a Iga, se calhar, tendo em conta que em Wimbledon nunca conseguiu ter um grande resultado, se não devia, se calhar, estar a jogar esta semana? Sim, eu para já acho que sim, acho que devia estar a jogar. Percebo que ganhou o Roland Garros, deve querer descansar um pouco, mas é isso, ela em Wimbledon. Eu concordo um pouco com umas declarações que há uns dias o Patrick McEnroe disse que entre as três que a Swiatek é claramente a menos favorita. Eu concordo também, acho que ela tem muito poucas hipóteses de vencer em Wimbledon. Eu acho que ela no ano passado nem sequer jogou nenhum torneio de preparação. Este ano, pelo menos, vai fazer vai já dar para se adaptar um pouco à relva que ela no ano passado chegou a Wimbledon. Ela própria admitiu que apenas sentia que podia ganhar por aquela série incrível que trazia, mas eu acho, eu na entrada para esta semana eu colocava a Rybakina em primeiro e a Sabalenka em segundo. Vamos ver o que é esta derrota da Rybakina vai trazer. Vamos ver também como é que ela mentalmente vai estar para defender o Wimbledon, que é sempre complicado defender um título do Grande Slam. Por isso, eu ao dia de hoje, posso me enganar redondamente, mas eu acho que a Sabalenka pode estar um bocadinho acima da Rybakina e uns furos mais acima da Swiatek. Só que isto depois também, então no ténis feminino, as surpresas ainda são mais normais. Então em Wimbledon, vamos ver se não vai haver aí uma outsider a fazer uma gracinha. Mas entre estas três, eu acho que a Sabalenka neste momento pode estar um bocado acima. É, também concordo contigo. Há uma outra notícia que temos aqui de dar conta e que podemos comentar, que foi não deixa de ser uma surpresa e um choque, que foi a Anett Kontaveit que anunciou o final da carreira, 27 anos, ela que há um ano por esta altura era número 2 do mundo, tinha tido um final de ano 2021 e o ranking dela era acima de tudo isso absolutamente espetacular, quando ela foi de número 20 para se qualificar para as WTA Finals de forma absolutamente surreal. Tem uma questão degenerativa nas costas, uma coisa bem complicada que faz com que ela não consiga competir ao mais alto nível. E é uma pena, porque é uma daquelas jogadoras que nós víamos desta geração com capacidade para derrotar as melhores, e lá está, foi número 2 do mundo, e com isso não dá para, não dá para discutir, mas é uma pena, porque é um nome forte que sai, ainda por cima aos 27 anos, numa altura em que há tanta gente no circuito feminino a aparecer, e é bom, há cada vez mais jogadoras, é uma grande figura que vai embora e muito mais cedo do que era suposto. Sim, surpreendente, é uma pena, acima de tudo, é uma pena porque era daquelas jogadoras que dava gosto de ver jogar. Eu, por acaso, acho que toda a gente, possivelmente, eu não esperava de todo que ela anunciasse esta sua retirada. Tenho ainda aquela esperançazinha que eventualmente consiga resolver e depois, um dia mais tarde, volto para ver como é que as coisas estão, mas resta agradecer a dedicação que ela demonstrou, a tentativa de voltar
a competir e agora, acima de tudo, que consiga ter uma vida boa fora do ténis e sem dores, que isso é o mais importante. Mas é um grande nome que vai embora, um grande nome dessa geração. Um, foi número 2 e isso ninguém lhe vai poder tirar. Né? E terminamos aqui a falar também rapidamente do Nuno Borges, que no circuito de Challenger conseguiu dar boas indicações em Nottingham, em que ele chega às meias finais. Nunca tinha chegado às meias finais de um torneio em relva, nem aos quartos de final. Fez meias finais contra o Andy Murray, depois sentiu-se ali que eram duas ligas diferentes e a tal questão da experiência na relva, o Nuno notou-se que não estava confortável contra um jogador como o Murray, ainda para mais o peso histórico, obviamente deve ter também feito a diferença. Claro. Menos boa foi a semana a seguir em Ilkley, se bem que podemos dizer que não perdeu em relva, é verdade, porque jogou em piso rápido indoor. É na mesma uma derrota que não é boa e não há aqui que estar a contornar isso, porque não era suposto o Nuno ter perdido, ainda por mais era o primeiro cabeça de série, tinha hipóteses de somar pontos importantes no ranking, mas eu pergunto mais quais é que são as tuas sensações, se calhar tendo mais em conta aquela primeira semana de Nottingham, do Nuno para o Wimbledon, se achas que ele já pode estar um bocadinho mais confortável, ele serve bem, tem um bom jogo de rede, se achas que ele pode fazer alguns estragos, depende muito do sorteio, como é evidente, mas se achas que ele pode conseguir ter um bom torneio do Wimbledon. Assim, lá está, depende muito do sorteio que ele tiver. As sensações em Nottingham foram boas. Eu, desta semana, apesar de ter sido uma má derrota, como tu dizes, não há como fugir, eu prefiro não valorizar tanto esta semana, até porque ele na próxima semana vai jogar um ATP e estava na fase de qualificação. Esperemos que ainda entre direto. Mas eu acredito que pode eventualmente criar ali alguns estragos. Eu acho que um dos aspectos que o Nuno ainda tem de evoluir no seu jogo, eu acho que ele ainda tem demasiado respeito pelos adversários de topo. Acho que ele ainda tem de dar um passo em frente Olha nesta. um bocadinho de Rune, não é? Exatamente, exatamente. Soltar mais o seu ténis, não estar tão preso, que ele às vezes parece estar um pouco mais preso quando defronta tenistas de maior calibre, porque se ele conseguir, isto admitindo, esperemos que não, que ele tenha um mau sorteio, tentar soltar-se, porque ele tem de mentalizar no sentido de em relva tudo é possível. E se ele conseguir fazer o seu jogo em relva, um dia menos bom de um adversário mais forte pode dar perfeitamente para a sua vitória. E por isso, ele se jogar a um bom nível tem todas as possibilidades de vencer, quem sabe, 2, 3 jogos em Wimbledon, o que era incrível. Obviamente será muito difícil, mas eu acredito que podemos ter uma boa surpresa, dependendo, obviamente, daquilo que o sorteio ditar, porque isto, depois do sorteio, as coisas, É, as nossas palavras de agora mudam totalmente, porque é uma coisa totalmente diferente. é. É verdade. Olha, Nuno, obrigado pela tua presença aqui. Conseguimos passar, Obrigado. acho eu, Em por revista. basicamente tudo, exatamente, em revista aqui tudo o que se tem passado no circuito, aqui em Relva. E já sabem, nós para a semana estaremos de volta para fazer o balanço dos torneios de Halle, do Queen's Club, de Berlim e também de Birmingham. Cada vez mais perto do Wimbledon. Até lá, podem acompanhar-nos nas redes sociais, no nosso site, com todas as notícias, tudo o que se vai passando. Continue por aí. Para a semana voltamos com mais um podcast.